Gente, eu tô sempre atrasada, mas vamos pra aula comigo. Vou mostrar tudo pra vocês. E é isso. Então vamos lá, me acompanhe no segundo semestre de design de moda, que começamos a aula na segunda-feira com a história da indumentária. Nesse primeiro momento, a professora apresentou a metodologia, como vai ser a jornada, quais vão ser os conteúdos abordados, o cronograma de aulas e as maneiras que a gente vai ser avaliado. E confesso que nesse momento eu fiquei bem assustada, porque são muitos conteúdos para pouco tempo. É basicamente um tema por aula, por exemplo, pré-história, depois na próxima aula vai ser antiguidades e assim segue adiante, sabe? Mas eu entendo que é para só criar um repertório base pra gente ficar atento nas referências bibliográficas, porque a partir daí a gente consegue se aprofundar no assunto, que é algo que é extremamente do meu interesse, assim, eu pesquiso isso no meu momento livre. E começamos então falando sobre o surgimento dos vestíveis na antiguidade, que ainda não era chamado como moda, mas sim o surgimento dos primeiros tecidos, o tear, os ornamentos que carregavam uma questão mística, o surgimento da agulha, técnicas de tratamento do couro bem rudimentar ainda, por exemplo, a mastigação da peça para deixar ela mais moldável. A primeira peça que se tem registro, que é o sarong. Na terça-feira, a gente teve aula de modelagem e forma. E como a gente tá na primeira semana, também teve toda a questão de mostrar a ementa, cronograma, tudo aquilo. Mas o que eu estou mais animada é que nesse semestre a gente vai ter interpretação de modelagem, que é basicamente você pegar uma base, tipo de camiseta, camisa, e transformar ela completamente diferente a partir daquela modelagem para criar o que te der vontade, sabe? Acho que esse é o conhecimento mais importante na modelagem. Se você sabe interpretar, não tem nada que você não consegue fazer. Mas toda a minha alegria foi embora quando a gente começou o conteúdo de modelagem falando sobre malha, cálculos de porcentagem de elasticidade e encolhimento de tecido plano. Quando começou a matemática ficar muito pesada, gente, eu sofro demais. Mas acho que a professora já sabe que ela tá lidando com a galera de humanas, então todo o conteúdo dela tem tanto a parte teórica, né, de apresentar quais são os conceitos e os cálculos, também quanto a parte prática. Então ela pega o tecido e mostra pra gente por que o tecido reage dessa maneira, qual é a trama, o fio, o tecido esticando, o tecido colhendo, quantos por cento isso significa. Enfim, isso deixa o conteúdo bem visual, que pra mim facilita muito. Sentido, que é o sentido do comprimento, tá vendo? Aqui é o comprimento, aqui é a largura. 10 para 13, significa que ela esticou 30%, tá? Trabalhando com a fita isolante. A gente vai calcular elasticidade agora. Nossa, tá fechado, tá fechado. 10% de 96 de 9,6. Altura do seio, 10% de 28, 2,1. Na quarta-feira, então, tivemos a matéria mais legal de todas, que eu estou achando, eu não sei se ainda é cedo afirmar, que vai ser a matéria favorita de todo o curso, que é design de superfície. Começamos a aula então com uma reflexão sobre como a estampa ela vai muito além do que só desenho numa roupa. Ela mostra a personalidade de quem está usando, quais são os estilos, o mood, enfim, e como isso reflete na nossa vida. Então respondemos perguntas bem pessoais, assim, sobre o nosso estilo, como que a gente se sente, e depois ela já começou a apresentar alguns tipos de estampas, marcas e produtos que são reconhecidos principalmente pelo seu design de superfície. Fizemos também uma análise simbólica e estética desses produtos. Então teve uma hora que ela deixou várias imagens na nossa mesa e a gente tinha que discutir, assim, quais eram as aplicações, funções, décadas de estilos, enfim, foi bem legal, assim, ver isso na prática, a gente discutindo que cada um tem um conceito definido. Por exemplo, se você vê um floral, você vai associar coisas que não necessariamente eu associo, então fazer esses debates em equipes enriquece bastante o debate. Tem a estampa barrado. Já viu isso? Funcional dela no contexto do mercado, segmento. Tá, floral camponesa romântico, vestidos, né? Aquelas colonos usavam mais bandana, né? Lenços. Até pantalão, né? Pior que lembro.
estou indo embora. Olha, confesso que quarta-feira é o dia mais difícil da semana, é o dia que eu quero desistir de tudo, porque eu acordo muito cedo, eu trabalho o dia inteiro e ir pra aula, assim, meio que diretão, não é fácil. Claro, metade do mundo estuda e trabalha ao mesmo tempo, mas a quarta-feira pra mim é muito pesada. Então, eu sempre gosto de fazer um momentinho, assim, bem autocuidado, que é comer uma porcaria assistindo a minha série favorita, pra relaxar e lidar melhor com o resto da semana que tá por vir. Mas vamos nessa. Quinta-feira, então, temos materiais e tecnologia têxtil. E aí eu quis mostrar um pouco pra vocês o prédio, como é lindo esse bloco de moda. Na verdade, a gente tem aula em várias salas, em vários blocos diferentes, mas essa aqui, que é a de modelagem, é a minha sala favorita. Começamos a aula também falando sobre a nossa jornada, o que vai ser avaliado, e fiquei bem animada que a gente vai criar um book têxtil, que é com várias amostras e informações sobre aquele tecido. Então a base da aula de hoje foi discutir qual é a diferença de fio, de fibra e o que faz o tecido, que através do processo de efiação a fibra é transformada em fio e depois a mistura de outros fios dão origem ao tecido, que pode ser tanto de origem natural quanto química. Aí a gente aprendeu um pouco sobre a história do surgimento de alguns tecidos, quando que eles surgiram. Depois a professora quis testar o nosso conhecimento sobre tecido e deu uma listinha de perguntas que era pra gente falar sobre beneficiamento, enfim, tipos de tecido, fabricantes, e eu descobri que eu não sei absolutamente nada. E ela falou que no final do ano ela vai fazer a mesma pergunta pra ver se a gente realmente aprendeu. A gente vai falar de crepes. E neoprene. Neoprene. Confesso que conhecimento de tecido, só uma senhorinha de costura, assim, que pega o tecido na mão e vai saber qual que é a composição, como é que é o teste de queima. Só 40 anos de experiência pra você chegar lá. Mas confesso que estou animada e apreensiva. Então, em conjunto, a gente listou todos os nomes de tecidos que a gente podia lembrar em sala, e ela anotou tudo no quadro, e depois deu vários tipos de retalhos pra gente poder cortar e tentar identificar com esses nomes que nós tínhamos citados. E aí é o famoso momento da fofoca e conversa entre os colegas e foi super divertido. Então, vou passar pra frente. Ah, não, eu quero. Aí. Já foi. Aqui. Nossa. Na sexta-feira, então, tivemos a nossa aula de jornada de aprendizado, que é uma matéria específica para o desenvolvimento do projeto de conclusão do semestre. E aí, falamos sobre o cronograma, e aqui já tem um spoiler que a gente vai trabalhar com a marca da Bosch. A ideia dessa matéria é que a gente faça em conjunto com as outras matérias. Então, o que a gente desenvolve em material têxtil, a gente vai executar nosso projeto para desenvolver uma roupa da Bosch, que vai ser uniformes. Eu tô muito animada para isso. E claro, como a gente tá falando de uniforme, a gente não poderia começar a aula de outra maneira, a não ser falando mal do uniforme da Riachuelo, que foi feito nas Olimpíadas. Então, cada equipe tinha que pesquisar um uniforme diferente, um uniforme que tivesse gostado. E a minha equipe escolheu a França, principalmente por causa do streetwear. E aí pesquisamos informações sobre os estilistas, quais eram os conceitos, as funções simbólicas. Sabe que eu descobri que todos os uniformes da França eram bordados com a frase artesão de todas as vitórias, com um bordado de ouro, para apoiar os atletas como simbolismo de vitória. Vocês sabiam disso? Doido, né? Aí, bem trabalhinho de escola, fizemos um cartaz, apresentamos isso pra todo mundo. Se você quiser acompanhar como vai ser fazer essa faculdade todo esse semestre, uma vez por semana, eu vou postar por aqui, então já me segue, ativa o sininho. De força. Eles pensaram muito no conforto também, para trazer confiança para os atletas na performance. E esses aqui são uniformes de abertura e esses daqui é de competição. Que daí tem, tipo, toda a diferença aqui que é bem mais cultural e esse aqui é muito mais moderno. E depois fui sextar, né, finalmente, que é o lado bom de fazer faculdade. À noite é que você já tá na rua, né? E é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Vejo vocês na semana que vem. Beijão. Tchau.